Deus lhe bendiga, gente linda. Vamos a ler en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, de 1 a 15. Pero também vamos enfatizar algo que está em Primeira de Reyes, capítulo 19, de 15 al 21. E o tema que quero transmitir-lhe como reflexão en este dia é uma unção sem limites para destravar uma geração. E queremos utilizar a história desses dois homens, de Elias e Eliseu, uma história bastante conhecida, uma história emocionante, e quero que você caminhe comigo um pouquinho e entenda o que Deus quer dizer-lhes através desta história. Um pouco da história de Elias, vemos no capítulo de 1 de Reis 17:1 que menciona sobre ele, dizendo assim: Então Elias Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acabe: Vive Jehová, Deus de Israel, em cuja presença estou, que não habrá lluvia ni rocío em estes anos, sino por mi palavra. Não há muito sobre o origen de Elias e sua família na Bíblia. Solamente se diz que ele era tisbita, era um homem lleno de autoridade de Deus, pero Eliseu, seu sucessor, foi o profeta que mais hizo milagros depois de Jesus. Al igual que Elias foi alimentado por uma viúva, ressuscitou um muerto, abriu o rio Jordão e etc. Quando se habla de la porção doble, se refere ao direito de primogenitura. Ou seja, que o hijo maior, ele tinha 2 vezes direito a la herencia del padre. Dice a palavra em Deuteronômio 21:17, mas o hijo de la aborrecida reconocerá como primogênito, para dar-lhe el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque ele é o príncipe de su vigor, e suyo é o direito de la primogenitura. Os benefícios de la primogenitura, os sacerdotes de la familia, governo de la familia, le dava doble herencia. Alguns podem pensar que Eliseu não era muito humilde por desejar ter 2 vezes mais o poder que tinha Elias, pero o texto faz referência à paternidade espiritual. Eliseu estava dizendo a Elias que ele era o único herdeiro da herança espiritual que estava sobre Elias. Ele estava reconhecendo a Elias como seu padre espiritual, seu maestro. Máxima de essa história é que hoje, mais que nunca, necessitamos a pessoas como padres espirituais, em certo sentido, que transfiram ou imparta a unção e poder que Deus ha depositado em eles a uma geração de hijos espirituais, discípulos, pessoas que han nascido de novo e que estão desenvolvendo espiritualmente através de uma unção que Deus ha depositado em la vida de homens como guias e padres para cuidá-los e transferir legados e formação. E não só informações, sino o poder do Espírito, impartir, transferir através de suas vidas a unção, a visão que Deus quer para esses tempos. Este é um novo tempo onde Deus está levantando uma geração de homens e mulheres humildes que entendem que necessitam impartir não informação ni conhecimentos, aunque isso é bueno, pero lo que Deus quer que em estes tempos hagamos, é tempos de que impartição de poder de seu Espírito sobre essa geração. Que a gente que recebe impartição pueda funcionar em la mesma unção e visão impartida por el Espírito Santo. Nada ni nadie podrá contra ti quando estés lleno de la unção del Espírito Santo de Deus. El diablo não tem medo de anillo de doutor, de abogado, teólogos, o que seja, pero tiembla quando vê um homem lleno de la unção e presença de Deus. Pero para poder caminhar a esse nível de unção, de autoridade, se necessita discípulos dispostos a deixar as juntas de bueyes e a ser um altar com eles. Esse nível de unção não chega a homens, mulheres, jovens e niños que não estejam fazendo nada em la visão, sino a los que estão trabalhando com percepção espiritual ativa. Quando eres um discípulo de percepção espiritual, sabrás com antecipação que estás falando de ti, homens de grandes influências espirituais. Aunque nadie lo vê, aunque nadie vê lo que haces, e aunque nadie vê como vos se comporta, ele hablará a tu favor. E se nadie hoje ha reconocido o no quiere reconocer lo que haces, el mismo Dios vendrá a reconocerte. Dios no todo tiene que explicar, solamente espera que tú corras hacia el nuevo manto de la unción que Él está poniendo sobre nosotros. Unción por responsabilidad. Si eres un discípulo que no tiene percepción espiritual, terminará abortando y dejando a un costado el manto que viene sobre ti. Cuando no se camina en el plan de Dios, hay un peligro de pervertir lo que Dios da.
Para que seamos homens, mulheres, jovens, niños de expansão, de visão, devemos estar dispostos a poner um ponto final a nossa etapa em nossas vidas, virar a página de nossa história, para ter um novo começo. Se espera um futuro diferente, tienes que cambiar tu presente. Não puedes esperar que algo seja diferente mañana se sigues haciendo lo mismo de ayer. Deus hizo a Eliseu passar por 4 lugares distintos. Betel, que significa casa de Deus, Gilgal, que significa pacto, Jericó, fragância, olor, e Jordão, que significa impartição. Cada um destes lugares representa um momento especial no processo de Deus. E todos os que anelamos edificar para Deus, devemos passar por eles. Os processos de Deus são importantes para todos os que nos encontramos com seu amor, porque se não seria como tomar uma fruta verde e poner em um horno a 400 grados, e lo único que lograremos é tostarla, em vez de madurarla. Para Deus não importa sua condição na sociedade, nem de onde viene ou de que família haces parte. Ele viu tu coração, ha decidido que deves passar pelos processos que ele tem para seus filhos. Dentro de los processos para seus filhos está Gilgal. Gilgal significa pacto. Josué capítulo 5, quando todos os reis de los amorreus que estavam no outro lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis de los cananeus que estavam cerca del mar, oyeron como Jehová havia secado as águas del Jordão delante de los ojos de Israel, hasta que hubieran passado, desfalleció el corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelves a circuncidar la segunda vez los hijos de Israel. E Josué se hizo cuchillos afilados, circuncidou a los hijos de Israel en el collado de Aralot, e esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habrían muerto en el desierto por el camino. Después que salieron de Egipto, ninguno de ellos fueron circuncidados. Por todos los del pueblo que había salido estaba circuncidado, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Isso está em Josué 5, de 1 a 5. Gilgal é o lugar da circuncisão. O que significa isto? É o lugar do corte com coisas de tu vida que não te permite avançar. É passar a outro nível de autoridade espiritual. É um lugar delante de Deus. Que tu progressa, lugar de gente andante. Israel, quando chega a Gilgal, ele deixa de comer maná para desgustar do novo fruto. As escrituras dizem que comeram espigas novas, tostadas. É onde te encontra com um novo tipo de unção que deves assumir responsabilidade que vem com ela. É o único lugar que seu Padre espiritual não deixará que te quedes, porque aún não has conhecido a insatisfação espiritual. E é por isso que depois de passar por Gilgal, Eliseu se foi com Elias a Betel. Betel é o tempo que te sales de conhecimento, a intimidade, como dijo Jó, de oídas te havia oído, mas agora mis ojos te veem, Jó 42:5. Significa que Betel é onde sua vida se postra totalmente à la vontade de Deus. ¿Para quê? Para formar uma identidade. Betel é quando estás cara a cara, descoberta com o Senhor por um quebrantamento interior. Tu sabrás que has conocido a Betel por 2 coisas. Primeiro, el dia em que tu Padre espiritual te diga ou lhe dá a opção de quedarte em um lugar ou em um nível e tu resposta seja por insatisfação espiritual. E 2, porque em Betel não deixarás de ser tentado, pero a tentação já não tendrá poder sobre ti. Depois de passar por Betel, Eliseu se foi com Elias a Jericó. Jericó é o terceiro lugar. Significa fragrância, olor, soplar, respirar, esperar por antecipado. Porteiro de templo. Há uma fragrância que se activa quando caminas com Deus. O poder da atração, da influência do Espírito se activa. Em Jericó é o lugar onde se percebe esta fragrância. ¿Por quê? Porque os muros caem. Em Jericó é onde deixas de fingir que todo está bem. Em Jericó se caem as muralhas e Deus te levanta.
En Jericó es cuando empiezas a soplar la fragancia de la visión. ¿Por qué? Porque dejas tu parcialidad a un lado. En Jericó significa esperar por anticipado. Enquanto todo se silencia, a voz profética entra em silêncio, o silêncio do conhecimento profético, o conhecimento é parcial, significa que aqueles que chegaram hasta aqui, donde te encuentras, pero que não está involucrado, porque não han luchado em oração e não vieron contigo lo que Deus queria hacer e darles por anticipado. En Jericó es donde te vuelves portero del templo. Já não discute servir a Deus, não discute visão, já não discute nada, não importa quem lleve o mérito ou a honra. Tu estás donde Deus quer que esté. Esta é a vontade de Deus e isso é o que importa. De Jericó foram a Jordão. Jordão significa impartição. É o dia de novo nível de unção que Deus te manifiesta. Ve a tu Jericó. El sitio es bueno, pero el alma de la ciudad, el agua, é sucia. Deus não sanará esta cidade através de políticos corruptos, sino que Deus sanará esta cidade, este país, esta nação, por los hijos de la visión, los hijos de Deus, que têm o manto de la unción. Hemos sido entrenados para sanar ciudades e ser padres de generaciones. Deus deseja en estos tiempos levantar hombres que entendam que foram levantados para impartir sobre esta generação, sobre hijos espirituales que serão engendrados desde nuestro vientre espiritual, com dolor, esforço, dedicação, discipulado, recibirão impartição da visão que Deus nos ha dado para transformar essa geração por el poder del Evangelho de Cristo. É tempo que um grande exército de Deus se levante em el poder de la unción del Espírito Santo para destravar uma geração que sem Deus está destinada a fracasso, la ruína, la destrucción. Eliseo, hasta después de muerto, sus huesos a chocarse con un muerto, el muerto resucitó. Hasta después de muerto, tenía unción en sus huesos. Y aconteció que al sepultar un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eso está relatado en 2 Reyes 13, 21. Dios nos desea da sua unção, que sua unção fluya de tal maneira em nossas vidas que um exército de huesos muertos, como viu Ezequiel profeta, puedan ser ressuscitados. Também em nossos dias venga a receber vida por la unção e la autoridade do Espírito Santo que está depositada em nós. Deus quer impartir a esta geração lo que ha puesto em nós. Deus nos bendiga e seamos instrumentos de Deus para poder trazer vida a esta geração que está necessitando de Deus.